Bom, graças e paz a todos, irmãos. Um bom dia. Que Deus conduza aqui a nossa devoção, nossos estudos. E vamos orar mais uma vez para que assim aconteça, né? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, mais um dia do Senhor, e aqui estamos, né? Pela sua graça e pela sua condução. Oremos. Santo Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez, pelo Senhor ter nos conduzido até aqui, nos preservado, nos ajudado. Que o Senhor assim continue, Deus. Que através de cada ensino aqui proposto nesse dia, na nossa devoção ao Senhor, que o Senhor age em nossos corações, que o Senhor, Deus, nos solidifique na fé, nos firme cada vez mais na rocha, que é Cristo Jesus. Que possamos, Deus, contemplar ainda mais, que possamos entender, ó Pai, conceda graça à sua igreja, que assim, Deus, possamos ser aperfeiçoados nesta comunhão, nesta troca aqui, onde cada um com seus dons concedidos pelo Espírito edifica uns aos outros. Eu te agradeço, Pai. Conduza-nos, abençoa-nos, mais uma vez, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, eu coloquei para os irmãos aí no grupo, tá? O estudo, tá bom, irmãos? Então os irmãos podem acessar. Lá no slide 30, no finalzinho, o slide é presbíteros docentes e presbíteros regentes, tá? Por quê, irmãos? Se os irmãos tiverem recordado aí, estamos falando sobre os oficiais da igreja, tá? Como deve ocorrer a ordenação desses oficiais. E assim vamos prosseguir. Então, acharam aí? Né? Quem não tem, cola do lado aí de alguém que está com o celular. E assim você pode acompanhar. Tá? Presbíteros docentes e presbíteros regentes. Dando continuidade ao estudo de eclesiologia com um panorama histórico, tá? Olhando lá para o século XVII, vamos ver as práticas dos nossos pais batistas, assim, aprender alguma coisa com eles, e assim também podemos até conformar os nossos trabalhos com a prática dos nossos pais. Então, olhando para o passado, como bons reformados que somos, assim nós vamos analisando, à luz da nossa confissão, o que eles faziam, como colocavam em prática essa eclesiologia, tá? Então, os oficiais, né? Vamos lá. A declaração confessional indica que há dois ofícios na igreja. Estão lembrados? Já estudamos aqui o capítulo sobre a igreja, né? Quais os ofícios dentro da igreja? Só tem dois. Exatamente. Ou pastores, né? Presbíteros ou pastores. Ela não aborda possíveis distinções, a nossa confissão, entre o ofício de bispo e pastor, tá? Ou presbítero e pastor. Samuel Waldron argumenta, e eu até coloquei alguns comentários quando estudamos, baseado em sua leitura da confissão, que nenhuma distinção pode ser feita entre pastor e presbítero. Tá? Esses ofícios são o mesmo e possuem uma relação de paridade. Tá? Então é páreo. Né? Então estão ali, são iguais. Dentro do presbitério. Paul Bonsang, né, que é aquele que argumentou sobre as práticas congregacionais, olhando para os dissidentes, né, aqueles que romperam com os presbiterianos, como John Owen, dentre outros. Agora ele discorda disso também, né? Os irmãos percebem que James Rennie utiliza muitos escritos desse Paul Bonsang, que eram os escritos que tinham na época, e ele discorda disso, né? Ele discorda que não existia distinção entre a classe pastores e presbíteros, né? E ele discorda de Waldron, argumentando que há sim distinções a serem notadas entre pastores e presbíteros docentes e presbíteros regentes, tá? Qual a diferença? Como veremos aqui. Presbíteros docentes, digamos que são aqueles dedicados mais ao ensino.
E os presbíteros regentes são aqueles que são dedicados à administração da igreja. Tá? Então veremos que algumas igrejas, poucas, mas algumas, elas adotaram essa distinção. Tá? Então, como os batistas particulares praticaram esse aspecto de sua eclesiologia? Como é que foi isso na prática? Então, vamos ver alguns relatos. E alguns relatos aqui nós vemos, inicialmente, que a grande maioria não havia distinções. A maioria dos escritores e igrejas não reconheciam um ofício distinto de presbítero regente, tá? Em 1656, os mensageiros da Associação de Abington determinaram que, abre aspas, o ofício de pastores, presbíteros e supervisores ou bispos é apenas um, e o mesmo, e que é dever de todos os pastores ensinar e também governar na igreja da qual ele é pastor. Então, tanto a governança quanto o ensino, segundo os escritos dessa associação de igrejas batistas particulares, de Abington, o pastor ele deve acumular essas duas capacitações, tanto de governar bem a igreja, quanto de ensinar. Semelhantemente, Nehemiah Cox declarou em relação a bispos, anciãos, presbíteros, pastores e mestres, que, abre aspas, é evidente que o Espírito Santo, ao usar esses termos diferentes, fecha a porta, por favor. E a porta de lá também era bom fechar também. Não sei se está fechada. Lá das crianças. Então, diz Nehemiah Cox, é evidente que o Espírito Santo, ao usar esses termos diferentes, não intenciona qualquer distinção ou preeminência de ofício, tá? Por quê? Se analisarmos alguns textos bíblicos, nós iremos perceber que é colocado pastores que ensinam, pastores que governam, como eu mostrarei mais para frente, nos escritos de Paulo. Mas, segundo aqui Nehemiah Cox, não tem qualquer distinção, tá? De ofício. Antes, todos esses termos são adequados para ressaltar aspectos diferentes do ofício. No registro da igreja de Petfrance, uma assembleia de Londres, talvez escritos com seu próprio punho, encontramos este registro, abre aspas, no dia 21 do 7º mês, o irmão Collins e o irmão Cox foram solenemente ordenados pastores ou presbíteros nesta igreja, fecha aspas. Ao longo do livro, até a morte de Cox, eles atuaram como iguais na igreja. Não há indícios de que eles reconheciam presbíteros regentes em sua congregação. Ou seja, eles não faziam distinções, tá? Na igreja de Petfrance, que é a igreja de Cox e também dos irmãos Collins, tá? Em 1690, já no próximo slide, quando Richard Adams foi ordenado para o presbitério da igreja de Devonshire Square, em Londres, ao lado de William Kiffin, estão lembrados de William Kiffin? Os escritos Kiffin. As atas declaram simplesmente que ele foi ordenado para, abre aspas, ocupar o cargo e ofício de pastor entre eles, juntamente com o irmão William Kiffin. Fecha aspas. Nenhuma distinção é traçada entre Adams e Kiffin. Então, essa pluralidade, irmãos, de líderes dentro da igreja, sempre foi comum, tá? Entre os batistas. Mais de um pastor. E, na maioria delas, sem distinções. Então, da mesma forma, em 1706, quando Mark Kay foi ordenado ao ofício, Adams foi instruído a dizer, abre aspas, meu irmão Mark Kay é, por essa igreja, nomeado ou ordenado um pastor, presbítero ou supervisor, juntamente comigo sobre ela, tá? Fecha aspas. Em Devonshire Square, havia paridade no presbitério. Em Kensworth, Bedfordshire, em 1688, 3 homens foram escolhidos. E aí diz o seguinte, em conjunto e igualmente para oficiar no lugar do pastor falecido, irmão
Hayward, no partir do pão e nas outras administrações da igreja, né? Cortou aqui um pouquinho. Ali tem? Das lideranças, né? Ordenanças. Então, amados, percebam, aqui nós estamos trazendo vários relatos de várias igrejas diferentes e associações também, que a pluralidade era algo comum, tá? E não havia distinções. Aí nós percebemos aqui Benjamin Kitt, né? A visão de Benjamin Kitt quanto a isso. E ele vai trazer algumas perguntas e respostas naquele livro que alguns de vocês já adquiriram, né? Sobre a glória de uma igreja verdadeira. É um livretinho pequeno. E dentre essas perguntas, o que ele lança? Tá? Não existem presbíteros regentes além do pastor? Pergunta. Ele mesmo responde. Pode ser que eles tenham existido na igreja apostólica primitiva. Então ele não descarta que na era apostólica pode ser que havia alguma distinção, né? Até mesmo pelo ofício apostolado. Então os apóstolos tinham alguma preeminência sobre pastores. Porém, não vemos motivos para crer que esse seja o ofício permanente na igreja, mas que era apenas temporário, tá bom? Primeiro, porque não encontramos nenhuma menção às qualificações de tais presbíteros, nem como eles devem ser escolhidos. E segundo, porque não lemos qual é seu trabalho e ocupações particulares, ou como eles se distinguem dos presbíteros que pregam. No entanto, vemos que a igreja pode, se ela achar necessário, escolher alguns irmãos capazes e discretos para auxiliarem no governo eclesiástico. As qualificações dos bispos e diáconos são diretamente declaradas para nós, bem como o modo, tá? Então, Benjamin Kitt nos informa, irmãos, que não acredita que há distinção. Porém, se a igreja achar necessário que o pastor tenha alguns auxiliares no ofício, ele não descarta também essa possibilidade, tá? Então, aqui em Benjamin Kitt, nós começamos a ver, né, uma certa dubiedade, né? Não só a pluralidade sem distinções, mas sim também abrindo algumas exceções, tá? Da onde que vem esse pensamento, irmãos? Aonde que está o grande problema? E os irmãos vão encontrar igrejas batistas por aí que tenham essas distinções entre os pastores. Por exemplo, eu acabei de vir lá de Sete Lagoas. Tem 2 pastores lá. Porém, o pastor Renan é o pastor titular, e eles mesmos falam isso. E o pastor Jackson, não é o Jadson de Coração de Jesus, não confunda. É o Jackson, ele é um pastor auxiliar. Tá? Então, eles colocaram essas distinções. Porém, segundo o pastor Renan me passou, eles exercem o pastoreio, alguns se aconselham com o pastor Jackson, geralmente os mais velhos. Os mais novos geralmente procuram o pastor Renan, por ser mais novo, não sei. Então, eles caminham assim, desta forma. Mas, quem conduz as assembleias, quem toma as decisões, propriamente dito, em conjunto ali, direcionando tudo, é o pastor Renan, né? O pastor titular. Isso é algo que nós já devemos maturar a ideia, né? Se um dia, né, formos ter aqui outros pastores, como é que irá ser? Né? Nós todos serão regentes e também mestres, né? Ou terá alguma diferença nisso? Né? Terá o pastor que irá conduzir os trabalhos e será os outros pastores em auxílio? Né? Não sei, eu acredito que isso tem que ser analisado com cuidado. Por quê? Por sermos pecadores, né, pode começar a existir disputas, tá, dentro do ministério. E isso é muito sutil. Tá? Então, se a igreja já definir como isso vai ser, tendo pastores auxiliares ou não, ou seja, o que eu estou querendo dizer, há distinção, alguma distinção, né? Nem que seja em condução do trabalho, como veremos mais para frente. A igreja precisa deixar isso definido, tá? Porque se nomear algum pastor, ele já sabe no que ele está entrando. Entenderam? Então a igreja tem a liberdade para definir isso. Tá? Nós podemos definir. Não que eu serei um pastor diferente do outro pastor.
Apenas na condução do trabalho. Por exemplo, quando eu reuni o presbitério, eu acredito que tem que ter um pastor que direcione a conversa, que direcione os assuntos. Senão, como é que será, né? Cada um traz o que quer, né? Acho que faltará ali, talvez, né, uma condução. Porém, no que tange a ensino, no que tange a autoridade sobre a igreja, no que tange administrar as ordenanças, todos os pastores podem fazer. Entende? Então, isso é algo que nós temos que pensar para a igreja, para depois não termos problemas. Já pensou que coloca 2 pastores e eles começam a brigar entre si? A igreja tem que disciplinar os pastores? Por quê? Porque não definimos como é que iria ser isso. Ainda mais, amados, porque exige maturidade, tanto da igreja quanto dos pastores para isso. E não se engane, não é por ser pastores que não vai começar esse jogo de ego. Tá bom? Ainda mais se não tiver uma caminhada bem conjunta entre esses pastores. Essas igrejas aqui que tinham os pastores de forma igual, sem distinção, né, percebemos que até os irmãos Collins, né, eram pastores. Né? É necessário uma comunhão muito intrínseca, tá? Uma caminhada muito conjunta. Informar, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro. Porque, por exemplo, pode rachar a igreja isso. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo, tá? Com quem são os oficiais da igreja. Se vai ter pluralidade, que acho que é o ideal, realmente, tem que ter uma pluralidade entre uma comunhão muito fortalecida entre aqueles que são chamados ao ministério, tá? Tanto que é o pastor que forma outros pastores, né? Mas é necessário ter esse conjunto. É necessário caminhar junto realmente. A pessoa informar o pastor sobre o que está acontecendo. A pessoa ter esse diálogo, essa comunicação. Que, ó, eu digo à igreja, estamos melhorando, com certeza, mas ainda é muito falha. Muito falha a comunicação da igreja. Muito falha mesmo. Às vezes está acontecendo alguma coisa, o pastor nem está sabendo de nada. Aí vamos supor que um camarada desse ele é colocado como pastor da igreja. Aí ele começa a administrar coisas ocultando, né, e não falando com outro pastor. Isso é uma atitude já de rebeldia, porque ele não é pastor sozinho sobre a igreja, entendem? Então é necessário esse conjunto, essa harmonia no trabalho. Tá? Mas a igreja já começa a pensar nisso, tá bom? Já começa a maturar a ideia. Qual que é o ideal? Tá? E aí, o que os irmãos pensam? Cri, cri. Mas tem que alinhar bem essas questões, né? Que pode dar problema lá na frente. Achar da igreja. E aí? Certo, Fã? Vocês acham que tem que colocar alguma distinção que seja, pelo menos na condução do trabalho? Laura balançou a cabeça que sim. E aí, Laura? Por que, Laura, você acha que sim? Porque eu acho que deve ter essa distinção. Um pastor Auxiliar, né? Distinção, como se for, na assembleia, um tem que conduzir, um tem que servir, Uhum. um tem que ver. Vai, digamos, ter uma certa preeminência, né? Não que o ofício em si seja desigual, né? Mas apenas na condução, né? Então, isso a gente pode deixar bem descrito no regulamento interno da igreja, tá? E respeitando, isso não é ir contra a confissão, tá? Porque no ofício nós não estamos colocando diferença. Um administra as ordenanças, o outro não, né? Um é mais para o ensino, o outro não. Não, todos ensinam, todos administram as ordenanças, porém, na condução do presbitério nós temos um, né, que conduz todas as coisas, tá? Então isso a igreja pode fazer. Pode falar, Isaac. Ah, tá, obrigado. Então, da onde que vem, né, esse pensamento? Se os irmãos pesquisarem, né, presbíteros, docentes e regentes, os irmãos vão encontrar alguns artigos na internet, inclusive do JMC. Vem de 1 Timóteo 5,17, principalmente, tá? Tem outros textos, mas principalmente esse. Olha o que diz o texto. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Aqui é questão de remunerar esses pastores, né?
Mas vejam, presbíteros que lideram bem a igreja. Especialmente, aí ele coloca, aqueles cujo trabalho é a pregação e ensino. Então, há divergências na interpretação desse texto. Alguns interpretam como esse texto colocando diferentes administrações aqui e funções do pastoreio, tá? Outros dizem que não. Falam que apenas Paulo está aqui especificando, mas tudo isso está dentro, né, do ofício pastor. Tá bom? Então esse é o texto aqui que causa polêmica aí, nessa questão. Mas a igreja como soberana, ela pode definir essa questão, tá? Continuando. Para Kitt, né, ainda falando sobre Benjamin Kitt, as escrituras não dão orientação suficiente para apoiar a noção de que o ofício de um pastor ou presbítero regente que continuasse para além da era apostólica. Ou seja, ele dizendo isso, ele não descarta que na era apostólica poderia ter alguma distinção, sim. Mas essa é uma rejeição teórica, vigorosa da validade do ofício. Uma anedota interessante da igreja de Bumpton, Devon, aponta para as diferenças entre as igrejas batistas particulares a respeito desse assunto. Então, vamos começar a ver outros casos agora. Em 1703, James Marsh foi ordenado pastor, com a ajuda de 2 homens que haviam participado das Assembleias Gerais de Londres, Andrew Gifford e Richard Sampson. Após o culto de posse de Marsh e 2 diáconos, nota-se que diversos membros de igrejas irmãs estavam presentes por ocasião da ordenação do irmão. O irmão Frost foi proposto ao ofício de presbítero, olha lá, regente. Mas ambos, os irmãos Gifford e Sampson, recusaram essa proposta, por entenderem que não havia fundamento suficiente para tal ofício. Então foi concluído que as coisas deveriam permanecer como estavam. Mas percebo que aqui nós encontramos uma diferente posição de igrejas, né? Uma queria colocar ele como pastor regente, porém os outros, por não entenderem que assim funcionava, se recusaram, tá? E continua no próximo slide. Embora a igreja anfitriã reconhecesse o cargo de presbítero regente, que é o caso, nenhum desses pastores participaria de tal ordenação, porque não aceitavam como válido. Aí fica a critério, né, a visão de cada um. Esse incidente demonstra que pelo menos um pequeno número de igrejas fez uma distinção, olha lá, entre presbíteros docentes e presbíteros regentes. Tá? Eu não iria tão longe assim nessa distinção. Esse pastor aqui ele só cuida da administração da igreja. Esse pastor aqui ele cuida só do ensino. Tá? Eu não faria isso. Como eu disse aos irmãos, pastores estão aptos para todos esses assuntos, para governar bem a igreja e também para ensinar. Tá? Eu só colocaria uma preeminência entre eles para a condução dos trabalhos. Tá? Para que não haja nenhuma disputa, nada parecido. Tá bom? E aqui nós vemos que as igrejas iam além, né? Elas realmente colocavam docentes e regentes. A associação de South Wales, acredito que seja essa a pronúncia, South Wales, considerou que o ofício permanecia em vigor em 1654. A igreja de Broadmead, Bristol, também reconheceu tais presbíteros regentes, olha lá. Igrejas que realmente reconheceram distinções mais profundas dentro do ofício. O pastor era o chefe dos presbíteros da igreja, enquanto os presbíteros compartilhavam a tarefa de supervisão da igreja. As igrejas de South Wales, Bumpton e Bristol adotavam essa prática em comum, entre outras igrejas batistas. Tá? Pode ser questionado se a proximidade geográfica relativa entre essas igrejas indica que essa ideia foi mais aceita no oeste da Inglaterra do que no resto do país. Tá? Às vezes existe isso, né? Por exemplo, cria-se mais igrejas batistas reformadas na nossa região aqui do Alto Tietê. A tendência, se parte, né, do pressuposto que igrejas são plantadas por outras igrejas, elas vão seguir o mesmo modelo e mesmo padrão, né? Então, nós temos na Inglaterra
Essas duas situações. E Hansard Knowles, como é que ele administrava isso? Como é que ele via essa questão? Então vamos ver Hansard Knowles. Contribuiu ele com uma perspectiva diferente. Quando argumentou que os presbíteros, olha só o que ele diz, não eram todos iguais em dignidade e autoridade. Ele acreditava que, mesmo desde o início do evangelho, havia uma prioridade e preeminência entre os ministros de Cristo. Alguém que foi escolhido dentre eles e chamado de bispo, e essa prioridade, no entanto, não era expressa dentro do presbitério de uma igreja local. Isso consistia, com base em sua visão em comum de que toda a congregação em uma cidade deveria ser considerada como parte de uma igreja naquela cidade, na escolha de um presbítero das diferentes congregações para ter precedência na única igreja daquela cidade. Ele diz: quero dizer que qualquer um dos bispos, pastores, mestres ou presbíteros, que são ou devem ser, pelo consentimento, mestres ou presbíteros, que são, deve ser pelo consentimento, aprovação e escolha dos demais, designados e ordenados como bispos, primaz ou presbítero da igreja em qualquer cidade e vilarejo adjacente, tá? O qual... Cadê aqui? Não, eu estou vendo do Israel aqui. Nos demais presbíteros da mesma igreja, não sozinhos, nem sem eles, mas quando convocados para agir, orientar, ordenar e governar com consentimento e sufrágio e assistência. A visão de Hansard Knowles vai mais longe ainda, né? Isso aqui já é parecido com um sistema episcopal, tá? Um pastor que, inclusive, né, ele tem uma preeminência sobre os outros pastores de uma região e cidades adjacentes, vilarejos adjacentes, tá? Aqui eu diria que é mais perigoso, né? Hansard Knowles foi um pouquinho além do seu pensamento. Olha lá, essa posição é muito incomum, tá? Diz aí no próximo slide. Para os batistas. E não encontro nenhuma evidência para demonstrar que alguma vez ela foi posta em prática entre eles. Diz aqui o historiador James Renihan. A visão de Knowles se assemelha muito à estrutura episcopal da Igreja Nacional, ou seja, anglicana, do que ao movimento independente com o qual os batistas são comumente associados. A maioria dos batistas particulares estavam comprometidos com a pluralidade e a paridade de presbíteros ou pastores em suas igrejas. Isso não quer dizer que todas as igrejas tivessem essa pluralidade. De fato, muitas não tinham, tá? A narrativa de 1689 repreendeu as igrejas que falharam em ordenar pastores, e entre parênteses, diáconos, e os convocou à reforma, tá? Mas a base teórica dessa exortação repousava na crença de que os pastores são necessários para uma igreja, para que uma igreja fosse completa, tá? Então a exortação da nossa confissão de 1689 é para que existam os ofícios dentro de uma igreja. Mas não é uma obrigatoriedade ter mais de um pastor, tá? Não é uma obrigatoriedade você ter essas distinções também. Aí eu coloquei até grifado aqui, ó, provavelmente é melhor concluir, como diz aqui o historiador, que a declaração confessional foi considerada ambígua nesse ponto e não exigiu adesão a nenhuma ordem específica acerca do governo da igreja, tá? Então fica aí, não é faltar diáconos e os ofícios, não é isso. A confissão fala para ter os ofícios. Mas a forma desse governo, se vai ser plural ou não, se vai ter distinção ou não, ela fica a cargo da igreja, tá? Justamente por vermos na prática que algumas adotavam modelos diferentes das outras. Essa ambiguidade permitiu que igrejas de diferentes práticas mantivessem comunhão umas com as outras. E isso é um assunto que não vai impedir a gente de ter comunhão com outras igrejas batistas reformadas, né? Porque nós temos 3 pastores, né, e um que conduz o trabalho, os outros como auxiliares.
Isso não vai impedir de maneira alguma ter comunhão com outras igrejas. Tá bom? Até aqui, tranquilo, irmãos? Estão entendendo aí? Aí vem a ordenação, né? Que muitos têm dúvida quanto à ordenação. Como é que isso deve ocorrer? A ordenação é bíblica, né? A nossa confissão já fala sobre ordenação, né? Imposição de mãos, estão lembrados? Então a ordenação ou a separação formal de homens chamados e escolhidos para o seu ofício era de grande importância para os batistas particulares, tá bom? Hércules Collins considerou ser o sine qua non do ministério. Esse era o padrão para que alguém fosse ordenado para o ofício em ambos os testamentos. E não poderia ter sido uma imposição dos apóstolos, pois isso consistiria em adoração segundo a vontade humana. Essa ordenação possuía a aprovação divina e assim manteve a sua importância para as igrejas. Collins descreveu a importância da cerimônia e ele coloca aqui 3 pontos. Primeiro, uma dedicação e devoção da pessoa ao ofício de pastor e ao serviço sagrado. Tá? Segundo, que eles saibam que a mão de Deus está com eles em tudo o que fazem em seu nome e, por sua autoridade, para guiá-los, fortalecê-los e protegê-los. E 3, e implorar os dons, bênçãos, proteção e direção do Espírito Santo sobre eles, da maneira mais abundante, visto que estão encarregados de cuidar das almas de outros. Tá? Então, a ordenação, ela traz algumas características para o pastor, antes mesmo dele ser ordenado, tá? Como coloca aqui o Hércules Collins, tá? Que é o autor ali do nosso catecismo ortodoxo. Então, para Collins, irmãos, o ato de impor as mãos consagra o homem que vai ser ordenado ao ofício. Simboliza a presença da mão de Deus e gera a oportunidade de que se faça uma oração especial por um ministério frutífero. Então, o que significa aquele ato de trazer a pessoa ordenada, né, o pastor ali que está aspirando o episcopado? O que significa aquele ato? É uma confirmação. Né? É como se estivesse realmente orando por ele, para que Deus o abençoe dentro dessas 3 características que Hércules Collins colocou aqui. Para que ele seja cheio do Espírito Santo, para que ele sirva ao Senhor como pastor com temor e tremor, mas ainda assim é um reconhecimento de outros pastores já no ofício de que realmente ele está ali apto e sendo reconhecido pela igreja. Lembrando que os pastores são porta-vozes da igreja, né? Então eles apenas batem o martelo daquilo que a igreja já decretou. Então, amados, os escritos dos batistas particulares estão repletos de discussões sobre as qualificações necessárias para o pastorado, baseados nas instruções de Paulo em 1 Timóteo 3 e Tito 1, né, onde encontramos ali aquelas qualificações: governar bem o lar, não ser dado ao vinho, ser hospitaleiro, né, todas aquelas qualificações. Para eles, os traços do caráter descritos nessas passagens constituíam o requisito para ocupar um ofício na igreja. Quando um candidato devidamente qualificado, dentro lá de 1 Timóteo 3 e Tito 1, era escolhido pela igreja para o ofício, geralmente era estabelecido um período de experiência. Tá? Então não é porque viu que ele tem aquelas características lá de 1 Timóteo e Tito 1, põe ele. Não. A igreja, como é que eles agiam? Geralmente, segundo o historiador. Vamos ver aqui, ó. Às vezes o intervalo era breve, de experiência, mas em outros casos era demorado. Richard Adams esteve em experiência por 3 meses em Devonshire Square, Londres. Enquanto Daniel Negus, né, de Steventon, Bedfordshire, esperou 2 anos completos entre seu chamado e sua ordenação. Então varia. Né? Varia. Por que varia, irmãos? Porque depende da dinâmica da igreja. Se esse irmão já era constante na pregação e no serviço, aí isso talvez encurtou o caminho, né?
Agora outro, surgiu uma necessidade e ainda precisamos avaliar com mais cuidado. Aí o tempo vai ser mais longo. Então, aqui nós também podemos adotar isso. Tem as qualificações? Tem. Vamos colocar em experiência? Vamos. Quanto tempo? Não sei. A igreja define, vamos colocar ele aí. Pode ser 1 ano, pode ser 3, pode ser 5. A igreja define, né, o que é melhor. É como o processo de membresia. As pessoas perguntam, quanto tempo dura para ser membro? Depende. Depende da sua comunhão, depende de como você será aceito pela igreja, depende, né, da sua confessionalidade, a sua subscrição da confissão. Depende. Né? Pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 2. Eu sempre digo, depende mais de você do que de mim. Né? Então veja, era realizado esse momento aí, esse período de experiência. Né? Isso é importante, irmãos, por quê? A nossa igreja já tem uma rotina, né? Já tem uma rotina de pregação quarta, de pregação de manhã, domingo, de noite também, 2 EBDs no domingo, né? Fora a reunião de oração. É uma igreja, pelo que eu vi por aí afora, comparando com as outras igrejas, reformadas, tá? Nós estamos bem ativos, tá? Por exemplo, a igreja de... É Mauá? É Mauá. Só tem culto domingo de manhã. À noite não tem mais nada. Né? Outras igrejas, durante a semana, é tudo online. Reunião de oração online. Quarta-feira, uma exposição bíblica, mas online. Aí só se reúne no domingo, de manhã e à noite. Aqui nós estamos bem mais ativos. Né? Aí por que eu estou falando isso? Aí vai colocar um pastor, ele tem que estar apto, né, a cumprir com essa demanda qual a igreja já está habituada, né? Porque eu vou retirar uma pregação de quarta-feira de um livro da Bíblia? É viável? Não. Então, camarada, tem que dar conta das pregações. Tem que dar conta. É fácil? Não é. Ontem eu fui dormir, acho que quase 2 horas da manhã. Né? Por quê? Porque tem que deixar prontas as coisas. Tem que ter a responsabilidade. Então, esse período de teste é para ver, ó, vamos lá. Você tem 3 sermões por semana para fazer, 2 EBDs, tá? Vamos ver se você consegue aí no período aí de 1 ano, sem falta, né? Claro, salvo casos aí que fique doente, né? Aí ok, a gente releva. Mas fora isso, tem que dar conta. Tem que entregar, né? Aí o camarada começa bem 1 mês, entrega, aí no segundo mês, opa, não consegui trazer a EBD. Não consegui trazer. Peraí, né? Por que você não está conseguindo? Então é aquela história, tá falando pro Vitor, né? Se Deus der um filho para mim e para minha esposa, isso pode afetar de alguma forma o meu pastoreio? Então eu posso deixar de trazer um sermão? Não, se vira. Se vira. Põe lá, balança aqui, vai digitando. Te vira, meu irmão. Te vira. A Bíblia exime a função pastor porque teve filhos? Pelo contrário, tem que governar bem seu lar para ser pastor. Né? Tem que ter os filhos em sujeição para ser pastor. Então não tem essa questão, né? Que muitas vezes pensam, coitado, tá com filho. Não, coitado não. Coitado não, meu irmão. É obrigação. Né? Assim como os maridos e as mulheres, né? Eu vou deixar de ser diligente no lar porque eu tenho filho? Pode. Deus tira uma obrigação porque te deu outra? Não. É tudo um conjunto só, né, Gessé? Como estamos aprendendo. É um pacote só. Você tem que trabalhar e dar conta daquilo que Deus te determina. Te vira. Essa é a palavra. Né? Balança aqui, né? Não tem um ditado? Quem pariu Mateus é que o embale. Né? Se vira. Vai, não, é filho? Então cuida. Deus te capacita, vai. Dê conta, acorde cedo, acorda, que nem o Flávio, né? Fazer as provas, acordando 5 horas da manhã agora, para dar conta, é isso aí, se vira. Faça bem uso do seu tempo, né? Então o pastor tem que ser testado, né? Tem que ser testado, não pode ser um camarada aí, né? Até quando eu falo, cumpre o horário, chega, né? Olha a sua conduta. Por quê? Quando precisar de alguém para ser pastor, talvez você não cumpra.
Porque como membro você já não tem as características de horário, né, de zelo, de serviço, deixa tudo pela metade, começa, não faz, tá? Então, tudo isso a igreja tem que analisar, tá bom? E por último aí, os 2 últimos slides, crivo das escrituras, sobre as eleições ao ofício. Deveriam ser determinadas pelas escrituras e por nada mais. Tá? Então, ocorriam as eleições para os novos pastores? Sim. Qual era o crivo? As escrituras. Vamos ver como ocorria? Objeções. Vejam. Objeções que não estivessem baseadas em um entendimento do texto bíblico não seriam consideradas legítimas e poderiam ser ignoradas pelos outros membros que estivessem participando da eleição. Já aconteceu. Já aconteceu na igreja. Um processo disciplinar, o camarada foi analisado pela comissão de ética e disciplina, que já estava demonstrando os frutos, né, de arrependimento sobre o ato. Aí um irmão levantou e falou, mas quem me garante que você se arrependeu? Ué, ele está declarando que ele está fazendo a profissão do que ele está sentindo, do que ele está, como ele está agindo. Ah, eu acho que você não se arrependeu. Ok. Prove na Bíblia. Mostre biblicamente o porquê que você acha que não houve arrependimento na vida de fulano. E no caso, foi descartado isso. Foi descartada essa objeção. Dentro do ofício aqui de eleger um pastor, vamos supor, colocar o Flávio como pastor, candidato. Aí levanta lá, ó, eu sou contra. Você tem que justificar e embasar a sua objeção. Por que não? Ah, porque eu vejo dentre as qualificações isso. Tem que trazer biblicamente o porquê é contra. Não é simplesmente por empatia ou não. Né? Empatia não, simpatia, né? Ah, eu me simpatizei com o camarada. Ah, não vou com a cara dele. Não quero. Por que você não quer? Você tem que ter base bíblica para isso. Então, quando finalmente era decidido que uma ordenação deveria ocorrer, o assunto era tratado com a maior sobriedade. Existem vários relatos detalhados de ordenações e todos apontam para um procedimento descrito na confissão. Um dia de jejum e oração com imposição de mãos. Então, a igreja é chamada a jejuar, a orar, tá? Para que haja o consentimento e a aprovação do candidato. Em cada caso, ministros visitantes auxiliavam as igrejas. Em Bagnall, Cripplegate, né, e Bumpton, não havia pastores no momento. Enquanto na igreja de Devonshire Square, o ofício de pastor era ocupado por Richard Adams. Cadê? Isso. Normalmente, o pastor que presidia também era responsável pela pregação e várias orações relevantes eram feitas, né? Aí no último slide, as igrejas eram questionadas a respeito de sua vontade de prosseguir com a ordenação e posse dos indivíduos envolvidos, e no momento apropriado o homem seria ordenado e chamado à frente e questionado em relação à sua vontade de assumir as responsabilidades do ofício. Percebam que quem era primeiro questionada? A igreja. A igreja era inicialmente questionada. Por que vocês querem ordenar ele? Por que, igreja? A igreja tem que responder. Então veja, amados, quem tem segundas intenções, e geralmente quem não é chamado ao ministério realmente, não passa pelo crivo da igreja. Não passa. O camarada que só quer visibilidade. O camarada que ele só quer, né, ser pastor porque, eu gosto de ensinar. A igreja analisa muito além disso. Muito além disso. Dizendo uma igreja em maturidade, em uma igreja bíblica, né? Que vai colocar, veja, qual que é a função do pastor, irmãos? Cuidar da sua alma. Velar pela sua alma.
Aí você vai colocar a sua alma sob os cuidados de qualquer um? Claro que não. Esse homem tem que ter os critérios mínimos para isso. Você vai colocar os cuidados da sua alma para o camarada que só chega atrasado da igreja? Vai? Você vai colocar a sua alma sob os cuidados de alguém que não governa bem o seu lar? Vai? É a mesma coisa que eu falei para os jovens mancebos no casamento. E falo para a mulher sempre isso. Você vai confiar a sua alma aos cuidados deste camarada? Depois não tem volta mais não. Ele te passa segurança espiritual? Ele te passa segurança material? Passa? Ah, não sei. Então não entra. Não entra nessa. Com o pastor não é diferente. Tanto que o critério para ser pastor é o lar. O lar vem para a igreja. Então, tudo isso a igreja tem que avaliar. Por isso que quando era feito um dia de jejum e oração, é para que a igreja começasse a ver realmente isto. Orar a Deus e ver nas escrituras. Se dedicar a isso. Porque jejum é o quê? É só abster de alimento? Não. É você se dedicar na palavra. E no caso aqui é para você pegar os textos que falam sobre o pastoreio e analisar todos com afinco. Em Isaías agora a gente vai entrar nos ais, né? Contra os falsos pastores. Exemplo lá de Mateus 25. Esses são textos a qual você deve analisar com cuidado num dia de jejum e oração para ordenação. É um dia que você se abstém de alimento para quê? Para se dedicar a isso, para que Deus te dê clareza, para que o Espírito Santo conduza a sua decisão na Assembleia. Que seja bíblica. É sério o negócio, não é brincadeira. Por isso que não é movimento. Algumas pessoas chegam na igreja, pastor, como é que faz para ser pastor? O camarada chega assim, já é estranho. Né? E outro, o caminho é muito longo. Né? Se para ser membro demora uns 6 meses, no mínimo, vamos dizer, né? Quem dirá um pastor? Quem dirá um pastor? Tá? Não estou querendo dizer que é impossível, né? Mas existe critério. E olha lá, em amarelo que eu coloquei. Se tudo corresse bem, os pastores ali presentes imporiam suas mãos sobre a cabeça e ombros dele. Em Bumpton e Bagnall Clipgate, o candidato se ajoelhava enquanto era empossado. Era feita uma oração, então havia um pronunciamento em nome da igreja, indicando que o candidato estava agora oficialmente instalado e devidamente habilitado para cumprir suas responsabilidades e funções com todos os direitos e privilégios do ofício. A partir daquele momento, ele era o ministro da igreja. Tá? Então, assim eram as ordenações, né, e os ofícios de pastores naquela época. Tá? Vai entrar mais questões aqui, mas, por enquanto, né, pelo tempo também, nós paramos neste ponto. Certo, irmãos? Então, veja, são crivos aqui e coisas que a igreja deve se preocupar justamente para evitar os lobos. Eu gostaria de ler um texto para os irmãos lá em Apocalipse. Abram aí. Bem no comecinho. Capítulo 2. Vamos analisar uma igreja. A igreja de Éfeso. Tá? Ao anjo da igreja de Éfeso, capítulo 2, verso 1. Escreve: esta coisa diz aquele que segura 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, para que ninguém fique mistificando o que significam essas palavras. O verso 20 do capítulo 1, ele explica: o mistério das 7 estrelas que tu vistes em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros que tu vistes são as 7 igrejas. Os anjos são os ministros, tá? Os pastores dessas igrejas. No verso 2, falando ainda sobre Éfeso, capítulo 2, verso 2. Eu conheço as tuas obras, diz Cristo, e o teu trabalho, e a tua paciência, e como tu
não podes suportar os que são maus, e tens provado, olha só, provado os que dizem ser apóstolos e não são, e descobristes que são mentirosos. Como que eles descobriram isso? Com critérios. Quais? Bíblicos. A igreja de Éfeso era alguém que testava as pessoas e que tomavam decisões assertivas, porque os mentirosos e falsos mestres não passavam pelo crivo dessa igreja. Mas com certeza ela tem defeitos, que aí, se você continuar a leitura aí, né, você verá. É isso que a igreja tem que ser. Como os bereanos. Consultar a palavra e ver e analisar, estabelecer juízo. Crivo. E o crivo é as escrituras. Tá bom? Certo, irmãos?